Seguinte, rapaziada, hoje dia 26 de maio saiu o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. E eu, como um renomado analista de futebol, vim aqui hoje cravar todos os vencedores. Pode voltar aí depois e me cobrar que eu vou acertar todos. E só pra avisar, a gente tá com a meta de 1000 inscritos até o começo da Copa. E se isso acontecer, eu vou fazer o corte do Ronaldo Fenômeno. E eu com certeza vou me arrepender dessa decisão. E comenta aí embaixo também os seus palpites, quem você acha que vai passar e quem você acha que vai ser estraçalhado, humilhado. E bora lá pros palpites. E o primeiro confronto já é o clássico carioca Fluminense e Vasco. E eu acho que ultimamente tem sido de longe assim disparado o melhor clássico carioca. Flamengo e Vasco não dá competição. E o Botafogo também recentemente não tá lá essas coisas não pra ser considerado assim um competidor válido. O Flamengo tá muito acima e o Botafogo muito abaixo. Enfim, eu não torço pra nenhum dos times, então não posso dizer muito bem o momento de cada um. Mas agora falando sobre Fluminense e Vasco, aqui o meu palpite é que o Vasco vai passar. Por que que eu acho que o Vasco vai passar? Porque no histórico recente entre Vasco e Fluminense em eliminatórias, o Vasco levou todas. O Fluminense essa temporada tem apresentado um bom futebol, tem feito ótimos resultados, tá brigando na parte de cima da tabela, mas mesmo assim, quando chega assim na hora do aperto mesmo, no mata-mata, o Fluminense peida. Foi assim na final do Carioca, quando o Fluminense tava numa fase excelente e o Flamengo tava numa fase horrorosa. O Fluminense mesmo assim não conseguiu ganhar, fez um jogo horroroso, não conseguiu fazer nada e entregou o título pro Flamengo. Então eu acho que aqui vai dar Vasco, porque o Fluminense nesses momentos decisivos ele peida. E agora sobre os resultados de cada jogo, eu acredito que não vai ser goleada pra nenhum lado, vai ser jogo de 1-1, 1-0, talvez até pênaltis. Então aqui pra cravar o primeiro vencedor, o Vasco da Gama elimina o Fluminense. O próximo confronto é o meu Coringão contra o Internacional. E só um detalhe, todas essas artes aqui eu pedi pro chat GPT fazer, então talvez os escudos estejam um pouquinho diferentes, mas ficou bem bacana, não ficou não? Enfim, Corinthians contra Internacional aqui, obviamente, na minha opinião, que eu sou corintiano, vai dar Corinthians, porém eu vou ser racional. Não acredito que vai ser um jogo fácil, porque os dois times estão em fases ruins. O Corinthians, principalmente no Campeonato Brasileiro, tá, meu Deus, sofrendo para continuar fora da zona do rebaixamento, e o Inter também não passa muito longe disso. E no confronto mais recente que tem, o Internacional acabou de ganhar do Corinthians na própria Neoquímica Arena, jogo que inclusive culminou na demissão do Dorival. Mas mesmo assim, eu acho que o Corinthians cresce muito em mata-matas. É um time que praticamente só sabe jogar mata-mata. Na Libertadores vai bem, na Copa do Brasil vai bem, e no Campeonato Brasileiro não vai. Não sei, ninguém explica por quê. O primeiro jogo vai ser no Beira-Rio, eu acredito que esse jogo vai terminar 0-0, e vai ser aquele 0-0 assim, que vai dar agonia de ver de jogo tão ruim que vai ter tipo 0 finalizações pra cada lado. Mas como o segundo jogo é na Neoquímica Arena, a gente sabe o poder que esse estádio tem, principalmente em jogos decisivos, eliminatórios, então eu acho que sim, o Corinthians vai passar por 1-0 ou 2-0 em cima do Inter no jogo de volta. E eu coloquei o óculos aqui pra enxergar melhor. Próximo jogo é Grêmio e Mirassol. Aqui eu vou ter que ser sincero pra vocês, eu gosto muito do Mirassol, porém o Mirassol é um caso muito complicado. Na temporada passada fez aquela temporada extraordinária, ficou em quarto colocado do Campeonato Brasileiro, mas muito desse resultado vem pelo calendário muito fácil que o Mirassol tinha. Basicamente ele só jogava o Campeonato Brasileiro. Agora tem Libertadores, tem Copa do Brasil, então tá muito mais difícil pra conciliar tudo isso. Sem contar que o Mirassol teve muitas baixas, perdeu muitos jogadores pro mercado. E como a gente sabe que ele não é um time muito endinheirado, ele não fez grandes contratações na última janela de transferência. E eu acredito fielmente que a prioridade do Mirassol é continuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então aqui eu vou cravar que o Grêmio, mesmo não estando em fase boa, tá na mesma vibe ali do Internacional, do Corinthians, do Vasco, do Santos. Mesmo assim eu acredito que o Grêmio vai passar com certa tranquilidade. Acredito eu que ganhando os dois jogos, e como o Grêmio tem um ataque muito forte, até quem sabe 2-3-0 em cada jogo. Mas vamos ver como é que vai ser. O meu palpite final, minha cravada, o Grêmio passa do Mirassol com tranquilidade. O próximo jogo definido é Vitória contra Atlético Paranaense. Esse jogo, pra ser bem sincero, não é aquele jogo que eu acompanho os dois times de perto. Então não sei dizer muito bem como que tá a fase de cada time. Porém, eu acho que o Vitória vai ganhar, porque o Vitória demonstrou que tem muita garra, principalmente no Barradão. Estádio esse que eliminou o Flamengo, que é o grande favorito a ganhar tudo esse ano. Então eu acho que o Vitória vem com muita moral e eu acho que vai ser um confronto bem acirrado ali entre os dois, mas que o Vitória com certeza vai ganhar. A minha cravada é que o Vitória vai ganhar e vai passar para a próxima fase. Agora, Juventude e Atlético Mineiro é um caso muito interessante. O Juventude acabou de eliminar um grande time, mas vamos ser sinceros, ele não briga por nada esse ano. A única briga dele é para não ser rebaixado e muito provavelmente vai. E o Atlético, que não tá numa fase excelente, inclusive acabou de perder pro Corinthians, mas foi fora de casa, fez um jogo até que bom, então dá até para considerar isso como não uma derrota vexatória. Eu acho que aqui o Galo ganha, obviamente, com certa tranquilidade até, porque considerando a fase atual de cada time, tem tudo mesmo pro Atlético Mineiro ganhar. Lembrando que pode acontecer zebras,
né? Nada impede que aconteçam zebras, o Juventude ganha a Copa do Brasil, vai saber, né? Mas a minha cravada nesse confronto é que o Galo vai passar com tranquilidade, com atropelo, com direito a partida de 4-0. Pode anotar aí. Pode me cobrar depois se eu tiver errado. Próximo jogo, Santos e Remo. Santos que vive de longe assim uma das piores fases da história. Lembra até da época que foi rebaixado. Um time assim que não se encaixa dentro de campo. Tá perdendo jogos ganhos, jogos que começa ganhando de 2-0, 2-1 e consegue perder no final do jogo. E o Remo que é o Remo. Basicamente só joga o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, vou ser bem sincero pra vocês, aqui eu acho que o Remo tem chance. Não vai ser aquela cravada com 100% de certeza, mas eu vou falar aqui. Pela fase atual do Santos, o Remo vai passar. Pode anotar aí que o Remo vai passar. O Santos que muito provavelmente não vai ter o Neymar, porque eu acho que depois da Copa do Mundo ele vai se aposentar, independente do resultado. Mas caso não se aposente, pode ser que tenha o Neymar disponível. Lembrando que saiu esses confrontos agora, porém os jogos só vão acontecer em agosto, depois da Copa. Então realmente não tem como cravar muita coisa agora, mas eu acho que sim, o Remo tem muita chance de passar e que ele vai conseguir ganhar do Santos, que tá numa fase horrorosa. Próximo confronto, Chapecoense e Cruzeiro. Aqui não tem muito o que comentar, é o Cruzeiro favorito aí pra brigar por alguma coisa esse ano. Não tá numa fase muito boa também, mas a Chapecoense eu acho que é a lanterna do campeonato. Inclusive eu acho que a Chapecoense já aceitou que vai ser rebaixada esse ano, tá tendo só taca de todos os times. Então eu acho que o Cruzeiro vem fortíssimo aqui pra ganhar tranquilo da Chapecoense. Não vou nem me alongar muito porque aqui é meio óbvio, o Cruzeiro vai passar. Lembrando novamente que pode existir o caso de zebras. Pode acontecer zebras e a Chapecoense, sei lá, pode ganhar a Copa do Brasil, nada impede. Só depende dela mesmo, né? Mas a minha cravada aqui é que o Cruzeiro passa com tranquilidade. E o último jogo das oitavas de final, Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras é uma situação muito complexa, porque é um time que ganha, que tem bons resultados, porém que não tá apresentando um futebol maravilhoso, não. Pra quem é palmeirense aí, que assiste todos os jogos, sabe do que eu tô falando, que o Palmeiras, pra ser bem sincero, meio que não que ganha na cagada, obviamente, mas ganha e não convence. Às vezes ganha com um contra-ataque, uma bola, um pênalti. Não é aquele time que joga bonito. E o Fortaleza tá lá mofando na Série B. Ninguém acompanha a Série B, eu acho. Só os fãs mesmo do Fortaleza, só os torcedores. Inclusive eu não acompanho Fortaleza. Eu moro no Ceará, mas eu não acompanho Fortaleza. E aqui é aquela situação, cara. O Palmeiras, ele cresce muito em jogos de mata-mata. E como o Fortaleza não tá batendo muito bem nas pernas, eu acho que o Palmeiras aqui é favorito. Porém, não é aquela cravada 100%, porque o Palmeiras joga várias competições, joga Copa do Brasil, Libertadores, e querendo ou não, pesa um pouco a questão da agenda muito preenchida, diferente do Fortaleza, que joga apenas o Brasileirão e a Copa do Brasil. A minha cravada aqui vai ser Palmeiras, porém, não vai ser jogos fáceis, tá? Palmeiras vai ganhar ali de 1-0, no máximo, estourando 2-0 em casa. Já no estádio do Fortaleza, eu acredito que o jogo vai terminar empatado em 0-0. E esses foram os meus palpites. Comenta aqui embaixo se você concorda ou se você discorda sobre alguma coisa, sobre algum confronto que eu falei aqui. Então, se você gostou do vídeo, pode apertar aí no botão de gostei, que me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. E se inscreve aí pra ajudar a gente a bater aquela meta também. No mais é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau.